Érica Pascoal, tenho 34 anos, sou médica, com formação em clínica médica, né? Fiz o R1, R2, R3, né? No Hospital Geral de Fortaleza, formada pela Universidade Federal do Ceará. E atualmente sou preceptora da residência do Hospital Geral, da parte da emergência, né? Faço diária com os internos residentes de clínica médica e os internos de medicina. Também sou médica do Hospital das Clínicas e atualmente também estou na posição de diretora financeira da Coop Clinic, a cooperativa de clínica médica, que foi fundada em 2020. Eu faço parte da gestão fundadora da cooperativa, que assim, também é um grande desafio, e outro caminho também que venho traçando na minha trajetória. Realmente, com esse início da cooperativa, né, eu tive a oportunidade de conhecer o cooperativismo como uma forma de trabalho, conhecer outras oportunidades, ver como modelo de negócio. Hoje também, para me aprimorar, estou fazendo um MBA de gestão em saúde. Obviamente que a gestão é outro mundo, né? Com certeza, meu amor, sem dúvidas, é a assistência. E acho que é com isso que eu consigo sobreviver, digamos assim, estando na gestão. Por eu não ter perdido a minha veia da assistência, né? O fato de eu conseguir, claro, ter um ensino ligado a isso, mas eu tenho minhas interfaces só com meus pacientes, né? Eu tenho meu ambulatório que eu atendo só com eles, que eu tenho tempo de estar com eles, de conversar, de eu examinar, de eu conseguir traçar o meu raciocínio. Os pacientes também que eu acompanho, às vezes em diárias em hospitais particulares, que a gente tem equipes, né, que acompanham. Aquele paciente fica só seu também, então com essa veia da assistência também, junto com o ensino e a gestão agora, eu consigo lidar com esses novos caminhos que eu tracei desde que comecei em 2020, né? E com certeza é uma trajetória bem desafiadora, né? Que às vezes a gente se vê, a gente acha que o caminho da gente é aquele, mas acaba abrindo outros, por dificuldades, por necessidades, a gente se abre para outras portas. E às vezes essas portas também nos mostram caminhos bons, importantes, né? E eu acho que a gente não pode parar, a gente deve estar sempre se aprimorando, se abrindo para outras oportunidades, para outros caminhos, né? A gente tem que se atualizar, tem que estar... Eu acho que a palavra é estar aberto sempre, sim, ao mundo que tem por aí. Apesar da gente ter nascido a geração ser outra, né? Sempre a ideia, principalmente a minha idade, que acho que teve essa quebra geracional, né? Essa transição geracional, mas é mais um motivo para a gente se abrir, né? E estar sempre disponível, se atualizando, né? Se transformando. Acho que esse é o grande ponto. Falando um pouquinho de mim também, meu nome é Lilian Albuquerque, né? Eu tenho 38 anos, um pouquinho mais velha. E falando um pouquinho de formação, né? Fiz faculdade, né, de medicina na UFC, fiz a minha residência de clínica médica no Hospital Geral, que foi a Maria, uma mãe para mim. E depois fiz hematologia no Hospital das Clínicas e fiz a residência de transplante de medula óssea na USP em São Paulo. Hoje em dia, e acabei fazendo agora há pouco tempo, fiz o meu mestrado em anemia na gestante, né, na UFC também. Hoje em dia eu trabalho, né, o médico acaba trabalhando muito canto, né, então eu trabalho como hemato mesmo no consultório, faço parte da equipe assistencial da hematologia no São Camilo, faço consultório no Oncocentro São Carlos, Inato, e sou clínica na MEAC também, que é onde eu pego minhas gestantes, e faço ambulatório de mieloma no HGF, né? Então, nunca tirei meu pezinho ali do HGF. Acho que é mais isso mesmo, um pouquinho aí. Além disso também, acho que vem outra parte que consome muito, que sou esposa e sou mãe, né? Mãe de 2. Então, aprendi muito com isso, né? Eu sempre falo que a maternidade acho que muda a nossa cabeça, muda a nossa vida. E a parte mais importante da minha vida, na verdade, é essa. Além da medicina, que amo muito, mas a maternidade, né? Lili, qual que você considera o seu maior desafio, assim, que você já teve na sua vida profissional? Na vida profissional, eu acho que sempre um começo é muito difícil. Então,
essa questão de você entrar num serviço para montar um serviço, né, de hemato, de transplante, porque tem toda a parte de gestão, né, que vem por trás, de burocracia, né, é muito difícil você chegar no canto, assim, é muito fácil você chegar no canto onde já está tudo montado, né, então você deve ter visto isso como gestora, né, então eu falo muito que o São Camilo foi um grande presente na minha vida no passado, mas também foi um grande desafio, né, assim, montar um pouco a questão, já tinha transplante lá, mas a gente teve que adaptar muitas coisas, e foi quando começou o halogênico, então a equipe anterior realmente já tinha aberto, já tinha feito muita burocracia, mas a gente teve que continuar. Então foi uma parte bem desafiadora, mas uma parte gostosa, né, porque quando você gosta do que faz, acho que tudo fica bem prazeroso. Então assim, muito trabalhoso, como é, assim, meu pai sempre fala, nada na vida, assim, se ganhar de graça, desconfie, alguma coisa errada aí tem. Então, muito trabalho, mas também muito bom você ver que tá dando certo, né, os frutos disso. Muito legal. Eu acho que, na verdade, assim, os médicos experientes, né, e que se propõem a iniciar uma coisa, eles e atingir cargos de liderança, né, de construção, eles entendem e mais ainda a necessidade do médico estar envolvido na gestão, de alguma forma, né? O médico tem que saber não só atender o paciente, mas como gerenciar os recursos da unidade, né? O que ele pode, o que ele tem, o que ele pode fazer, onde consegue chegar, utilizar bem os recursos daquilo tudo, né? Eu acho que é um desafio enorme. Eu acho assim que o meu maior desafio foi saindo da R3, né? Aí pandemia, né? E aí nesse cenário que quem tinha uma residência, alguma coisa, tinha que ir à luta, vestir armadura, porque estavam saindo alguns médicos que não tinham experiência nenhuma, zero, e você tinha que dar plantão ao lado deles. Todo mundo teve que ir para frente, como também médicos especialistas que há anos, né, não estavam na frente de pacientes clínicos. A gente deu plantão ali no Hospital Geral com ortopedistas, com oftalmologistas, né, com ginecologistas que estavam dando plantões como clínicos, porque não tinha outros médicos, todos tiveram que ir para frente, né? E aí eu fiquei à frente do hospital de campanha, do HGF, né? Naquele momento ali saindo da residência, já passando visita com os meninos, passando diária, a gente não sabia naquele momento como tratar a doença, como era aquela evolução, todo mundo sem saber e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade diante né, da sua asa, né? Já que eu lembro que todos os meus staffs, minhas referências estavam em outras frentes e eu não tinha como, eles não tinham tempo de me auxiliar. E já tinham outros médicos recém-formados tinham que estar sob a minha gerência, né? Enfim, foi muito desafiador e ao mesmo tempo você vê, né? Como realmente a gente tem o momento em que vestir a armadura, ir à frente e a luta, né? Esse que é o grande ponto. E a outra grande desafio, com certeza, foi a cooperativa, né? A Cop Clinic, que a gente buscou em conjunto, né? Uma representatividade da especialidade clínica médica, que é a nossa paixão, é a clínica médica, né? Mas a gente sabe que não é só a assistência à paixão, a gente tem que olhar para outras questões também, questões financeiras, questões de representatividade da especialidade. Por exemplo, a medicina interna, como a R3, ainda não é considerada uma especialidade reconhecida, a gente tem que buscar essa luta, montar a nossa sociedade de clínica médica. Então, são coisas que nós temos que botar para frente também, né? E aí, montar e construir, eu acho desafiador, mas eu acho, para mim, é como se fosse propósito. Eu acho que tem que ter propósito, né, quando você para montar, para construir uma coisa, né? E assim, eu não sou mãe, né? Pretendo ser, mas queria saber como você consegue conciliar essas questões de trabalho com família, né? Com mãe, com a maternidade, na verdade, né? Na verdade, sim. Depois que eu tive meus filhos, acabou que eu reduzi bastante minha carga horária. Mas mesmo assim, acho que a gente trabalha muito. Acho que o médico geralmente trabalha muito, né? Então, antes dos meninos, acho que eu trabalhava 90 horas semanais. Hoje eu já consigo trabalhar umas 60. Então, você vê, todo mundo trabalha 48, né? Então, assim... Mas a gente sempre trabalha muito, mas a gente vai arrumando tempo. Então, assim... às vezes eu prefiro dar uns plantões noturnos para eu ter uma tarde livre para poder ficar com eles, né? Ou então, para estudar, às vezes eu acordo de madrugada e estudo um pouquinho, porque quando eu tô com eles acordado, eu quero ficar um pouco com eles também. Então, assim, é bem puxado, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falo, é prazeroso, né? Então, às vezes eu falo, gente, eu não tô dando conta.
mas você acaba dando. Então você tem seus prazos, você vai cumprir as coisas, e se dá seu jeito, às vezes vira noite, às vezes não vira, enfim, você vai levando, mas você vai achando tempo. Então é uma parte assim, muda muito a nossa visão, assim, como ver, acho que até de entender melhor as coisas, sabe, assim, de entender o sofrimento do outro e tal, porque você muda assim mesmo com a maternidade. Eu acho que eu mudei muito, sabe? E eu entendo que muitas pessoas não querem ter filho hoje em dia, respeito, mas eu acho que quem tem a oportunidade é muito engrandecedor, eu acho. E você tem, assim, algum sonho ou, sei lá, um novo desafio que você está encarando na sua vida profissional? Eu acho que eu encarar mais desafio agora é essa questão do transplante. A gente tem muita vontade também de colocar no HGF, né? O SUS ainda é bem deficiente em relação a transplante, só tem no Hospital das Clínicas, é muito paciente. Então, às vezes, as filas demoram muito, então seria muito bom ter mais, né? Tem um outro canto que transplantasse no SUS. Isso é um sonho ainda da Imato, do HGF, de fazer ali. E hoje em dia a chefia, né, já está atrás disso há um tempo, mas ainda não é uma realidade. Então acho que isso seria muito bom, né? E levar onde eu já estou levando também, botar um pouco para frente, começou recente, né? A gente tentar botar mais para frente. Acho que seria. Qual é o seu maior medo? Pergunta difícil. Rapaz, conta. Bom, medos, é difícil falar dos seus medos, né? É até... Mas eu acho que um grande medo, talvez com esse caminho da gestão, me afastar da assistência. Esse é um medo, mas questão de conciliar, né? A parte profissional, acho que isso é um grande receio que a gente tem, né? E também porque, assim, pela especialidade que eu escolhi, ela é muito ampla, né? Assim, você acaba lidando com vários pacientes diferentes, de especialidades diferentes, né? Com interfaces diferentes. E sempre, na verdade, é nenhum medo, a gente sempre está inseguro. O médico internista é como se sempre fosse inseguro, assim, em relação aos pacientes que ele atende, porque você não tem como saber de tudo, né? Você, pelo contrário, assim, acho que talvez nem um especialista, né? Mas a gente acaba sofrendo dessas situações e pegando casos difíceis, desafios diagnósticos, né? Então, é o medo e, ao mesmo tempo, tentar sempre lidar com essa insegurança de não saber de tudo, né? De ter que estar sempre buscando se atualizar e melhorar e crescer, né? Então, existe esse medo também em volta da minha especialidade por ser muito ampla, né? Mas realmente foi o que eu escolhi e me sinto muito feliz com o que eu estou hoje, né? Se vou fazer outra não, né? Isso nem passou na cabeça no momento, mas com certeza sim, porque eu consigo ter uma visão ampla do paciente, que hoje é o que eu gosto bastante. Antes, quando a gente era residente, a gente, eu quero entubar, quero fazer o procedimento, né? Hoje não, eu quero ver aquele meu paciente como um todo e conseguir definir com ele o plano que ele tem, a conduta, qual é o planejamento que eu tenho para ele aqui, agora internado, depois que ele for para casa, conseguir deshospitalizar ele com segurança, tirar ele da UTI e conseguir organizar a vida dele. Assim, acho maior assim, paixão que eu tenho é fazer isso, pegar o paciente, organizar ele, definir, levar ele para casa bem, estubar aquele paciente, né? E antes a gente tinha outro pensamento, né? Então é isso, mas com certeza os medos, eles acompanham a gente a todo momento, porque a gente está diante sempre de pacientes difíceis, casos difíceis, pouco aparato, às vezes, diagnóstico, né? Para conseguir, às vezes, fechar um diagnóstico difícil também. Enfim, e aí esse medo da gestão também entrando, que é mais um ponto, né? Que a gente trabalha demais já e isso pode, com certeza, atrapalhar, né? Então, pronto, falar um pouquinho dos meus medos, eu acho que o meu já fica bem o oposto do teu, né? Se eu for indo pro lado da especialista, né? Eu acho que talvez o meu receio, não é nem muito medo, será que eu vou perder um pouco de mão, entendeu? Daquele paciente, sei lá, de entubar um paciente, faz tempo que eu não entubo, né?
será que isso vai sempre ser medular ou será que eu vou perder essa mão, né? Porque a gente sempre quer dar o melhor para os nossos pacientes, mas a gente não consegue fazer tudo também, né? Então, você vai se especializando e eu acho que eu tenho um certo receio de eu perder um pouco de mão das outras, do geral, né? Da clínica geral. Mas se eu falar de medo mesmo, assim, meu grande medo, aí eu já vou pro lado pessoal. E aí eu já volto pra parte da maternidade, acho que seria acontecer alguma coisa comigo antes dos meus filhos já terem criado, né? Já estarem grandes, formados, né? Bem seguidos, assim, com a vida. E hoje em dia eu falo que antigamente eu era super corajosa, assim, sabe? Eu queria pular de asa delta, eu queria fazer tudo. Hoje em dia eu sou a pessoa mais medrosa do mundo porque eu quero estar bem para poder cuidar deles. Então acho que é aquela visão que vai mudando dependendo da sua fase de vida, né? A força da mulher na saúde. Eu acho que a mulher já conquistou muito espaço, né? Assim, em tudo, não só na saúde, mas em todas as áreas. E a gente vê mulheres assim que nos inspiram, né? A própria doutora Maísa na clínica, né? Que era cheio de clínico homem, chegou a doutora Maísa, né? E sempre foi uma grande inspiração. A doutora Rosângela na Imato. Então, assim, eu acho que existem grandes mulheres na medicina que nos inspiram e eu acho que mostram que não tem essa questão de sexo, se é homem, se é mulher, a gente pode... Na parte cirúrgica, antigamente não tinha mulher cirurgiã. Hoje em dia tem várias cirurgiãs muito boas. Então eu acho que a mulher tem ganhado espaço, tem mostrado que é capaz, que é boa, e a gente tem que mostrar isso, que a gente estuda, que a gente faz direito, né, que a gente é competente e que independente do sexo a gente consegue, né, crescer, botar as coisas pra frente. Acho que é isso. Eu acho que a mulher ela vem ganhando muito espaço e isso não vai parar, esse movimento não vai parar, assim, ele vai só crescer. E assim, eu percebi que, por exemplo, a gente é baixinha, né, e tem cara de nova, né, digamos assim, e a gente sofreu vários preconceitos por isso, por ser mulher, por ser cara de nova, né, assim, vários pacientes que não eram internos não queriam ser atendidos ou sentiam uma resistência. Eu já, como médica, né, se eu não tivesse, assim, de salto, um pouco mais, assim, com a cara de mais velha, existia uma resistência de atendimento, né, mas você vai quebrando, você vai conversando, vai mostrando o seu trabalho, a sua competência. A mulher, ela consegue ser empática, ela consegue ser multitask, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue se dedicar, mesmo tendo filhos e as funções que ela não tinha antes, e conseguir se evoluir, conseguir, como você diz, acordar de madrugada para estudar um pouquinho, porque o filho está dormindo, enfim. Eu acho que ela consegue se revirar e virar nos 30 e dar tudo certo, né? E ainda tem um meio muito assim masculino que a gente vive em algumas especialidades, isso falando da medicina, né? Mas cada vez mais as mulheres estão crescendo no número nas faculdades, etc. Mas o meio do cooperativismo, por exemplo, ainda é um meio muito masculino, por exemplo, né? Eu estou ali junto de outras diretorias de cooperativas, especialidades, por exemplo, quase nenhuma mulher à frente, então com certeza, assim, é um meio que merecem as mulheres desbravarem e junto também, porque também são boas gestoras. Tá começando aí. Mas está começando, também são boas médicas, são boas gestoras. Com certeza trabalharem juntos com a mesma capacidade. Eu também acho que homem e mulher, eles estão ali juntos da mesma forma, né? E aí caminhar junto, não uma competição, mas juntos para o melhor. Lili, assim, obrigada por ter feito essa conversa comigo, que eu era conversa, né? Porque, enfim, eu te conheci no momento que eu estava nascendo ali na minha profissão, né? E você sempre foi uma referência para mim, entendeu? E mesmo tão jovem, sempre foi uma referência pra gente, né? E como mãe, agora a gente o admira ainda mais, né? E com certeza só vejo você crescendo, né? E essa sensação de você estar sempre assim, tranquilo e calmo, passando tranquilidade, passando segurança, né? Quando a gente liga, quer discutir uma coisa, está sempre disponível. Só agradecer mesmo por tudo, por você ter contribuído na minha formação. Enfim, que a gente possa sempre se encontrar e discutir casos, enfim, o que precisar. Bem, eu queria agradecer o convite. Estava um pouco meio temerosa de vir aqui, me perguntarem coisas que eu não ia saber responder, mas foi bem legal. Foi uma conversa, né? Foi um bate-papo com uma pessoa que eu adoro, então foi muito gostoso. E é
isso, dizer que sempre à disposição. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada de vocês terem lembrado de mim para vir aqui, né, como, sei lá, uma mulher de referência, alguma coisa assim. Então, fiquei muito honrada, agradeço o convite. E é isso, eu acho que a gente conquista espaço. Eu sempre falei muito isso, que médico tem que ser humilde, a gente tem que ser humilde mesmo. Acho que é como é a palavra certa. Ninguém é dono da verdade, não é o especialista, não é o generalista. Nós temos que trabalhar todo mundo junto, discutindo os casos, né? Sendo empáticos, entendendo o que o outro está passando. E eu acho que talvez por isso você tenha essa referência de mim, porque eu acho que é assim que a gente deve ser. Não é uma competição, né? A gente está todo mundo trabalhando para o melhor do paciente. Então acho que tem que ser desse jeito mesmo.